Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler os versos de número 11 ao 12. O texto está projetado aqui à frente. E caso você ainda não tenha uma Bíblia, você pode acompanhar essa leitura, que diz assim: Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Repita isso, a pedra fundamental. Verso de número 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Feche os teus olhos. Pai, essa palavra é viva, é penetrante, é eficaz, ela nunca volta vazia. E eu sei que hoje cada pessoa que está conosco nesta celebração está aqui, Pai, pela vontade do Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, tenha toda a liberdade para falar conosco. Tenha toda a liberdade para ministrar aos nossos corações. Tenha toda a liberdade para falar de uma forma muito pessoal com a Tua filha e com o Teu filho. Pai, que todos que aqui estão presentes, que todos que estão agora acompanhando este culto de forma online, que a Tua graça, que o Teu poder, que toda a transformação que a Tua palavra pode gerar, possa alcançar esta vida agora. Em nome de Jesus Cristo eu oro e também creio. Amém e amém, Senhor. Amém, irmãos? Amém. O texto de hoje nos fala da excepcionalidade de Cristo como pedra angular, como pedra fundamental. Nos tempos antigos, essa pedra angular, essa pedra fundamental, era a primeira pedra a ser colocada como fundamento de uma construção. Ela era determinante para colocar-se outras pedras e também para garantir todo o alinhamento de uma construção. Nos tempos atuais, seria como os grandes fundamentos dos prédios. E Jesus, nesse texto, ele é então associado a essa pedra angular. Pedra angular que é mencionado nos livros da palavra de Deus, anunciando a vinda do Messias como essa pedra angular. E agora está aqui a revelação de Jesus Cristo. E por que ele é essa pedra angular? Porque ele é o Filho de Deus. Porque ele é aquele cujo o Pai, o nosso Deus, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5 da primeira carta, ele disse que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. E esse texto que nós acabamos de ler, nos fala da excepcionalidade de Jesus como pedra angular na nossa salvação, como pedra fundamental na nossa salvação, porque o texto é claro como águas cristalinas. Não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus é fundamental na nossa salvação. E é por isso que o tema de hoje é a excepcionalidade de Cristo, a excepcionalidade de Jesus. Entenda isso, há coisas que só Jesus pode fazer na sua vida. Há coisas que só Jesus pode resolver na sua vida. Há coisas que sem Jesus você nunca encontrará a resposta. Então eu não sei
qual é a vida que você está levando hoje. Eu não sei qual é o espaço que Jesus encontrou na sua vida. Eu nem sei quem é Jesus para você hoje. Para muita gente é um fato histórico. Para muita gente é uma figura histórica. Para muita gente é uma figura religiosa. Mas sinceramente, quem é Jesus na sua vida? E qual é o impacto da vida de Jesus na sua história? Qual é o resultado do encontro da sua vida com Jesus Cristo? Eu me lembro que logo no início da pandemia, naquele momento onde se dava muita ênfase, fique em casa, não saia de casa, porque a sua casa é o lugar mais seguro para você se proteger do Covid. Quem escutou isso? E eu me lembro que eu disse algo que eu quero repetir aqui hoje. Tudo bem, quem sabe a sua casa seja o lugar mais seguro contra o Covid, mas a casa mais segura é a casa que tem Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque Ele é a pedra angular, a pedra fundamental da nossa salvação. Eu amo um corinho que eu cantava bem no início da minha conversão, que dizia: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Alguém conhece esse corinho? Alguém é desse tempo? Tá velhinho, hein, irmão? Eu tenho um rostinho de 25, mas já passei dos 30. Já tô no ENTA, né? Não dá para acreditar, mas é verdade. Mas Jesus na nossa vida formoseia o rosto, amém? Quer ficar bonito? Jesus é a resposta também, viu? Então, gente, eu quero hoje aqui de uma forma muito simples e até rápida falar um pouquinho da excepcionalidade de Jesus na sua vida, do quão fundamental é Jesus na sua vida. E a primeira razão é que sem Jesus você está condenado a uma vida sem sentido. Repita isso: sem Jesus a minha vida não tem sentido. Por que eu digo isso, gente? Porque a eternidade está plantada no nosso coração. Goste você ou não, creia você ou não, Deus plantou a eternidade no nosso coração. E você pode ver isto no texto de Eclesiastes, capítulo 3, o verso 11, que diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então preste atenção nisso. Todos nós temos um sentimento de falta, até que Cristo ocupe o lugar que é dele na nossa vida. Agostinho, ele disse que no ser humano existe um vazio, um buraco do tamanho de Deus. E se é do tamanho de Deus, apenas Ele pode ocupar. Apenas Ele é capaz de preencher esse lugar. E aí, por que Jesus é tão fundamental? Porque Tomé, num momento de dúvida, de incerteza, sabendo que Jesus não estaria mais com eles, ele disse: como que nós vamos saber o caminho? E Jesus respondeu: vocês sabem o caminho. Está em João capítulo 14, o verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sem Jesus você não tem caminho. Sem Jesus você não tem a verdade. Sem Jesus você não tem a vida. Jesus é o caminho para você voltar para o Pai. Jesus é a verdade
a única verdade que pode realmente conectar você à razão da sua existência, ao porquê da sua existência, ao propósito da sua vida. Se você não conhecer Jesus, se você não tiver um relacionamento com Cristo, se você não entender a obra dele na sua vida, você não vai conseguir entender o sentido, a razão. E a sensação que você vai ter é de estar apenas existindo neste mundo. E existindo como um barco à deriva. E para quem é um barco à deriva, qualquer caminho serve, qualquer direção serve, qualquer destino serve. Mas preste atenção nisso. Deus não te criou para qualquer caminho. Deus não te criou para qualquer vida. Deus não te criou para qualquer história. Ele te criou para que você possa viver a boa, agradável e perfeita vontade dele. Só que essa vontade você só tem discernimento, você só entende, você só compreende quando você tem a mente de Cristo. O homem natural não compreende as coisas de Deus, mas aquele que é espiritual, aquele que tem a mente de Cristo, esse consegue entender as coisas espirituais. Então você não vai conseguir entender Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vai ter essa transformação se Jesus não ocupar o lugar que é dele na sua vida. É com a mente de Cristo que eu discerno as palavras deste Evangelho. E são as palavras deste Evangelho que transformam a minha forma de pensar. E nessa transformação existe um encontro com a minha real identidade. Existe um encontro com o meu real propósito de vida. Existe um encontro com um porquê maior de eu estar neste mundo. Então repita isso: sem Jesus, estamos condenados a uma vida sem sentido. Essa é a principal causa das pessoas tentarem preencher essa falta de sentido, essa falta de significado em coisas tão terríveis. Tem gente que acha que esse sentido vai ser encontrado nas baladas, nas drogas lícitas ou ilícitas, nas mais diversas e loucas experiências sexuais. Tem gente que pensa que esse vazio existencial vai ser preenchido com coisas tão passageiras deste mundo. Mas entenda isso: se o que Deus plantou no seu coração é eterno, somente o que é eterno pode satisfazer. E é por isso que eu admiro muito a frase de C.S. Lewis, que diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. A sua vida nunca encontrará sentido naquilo que é passageiro. A tua vida nunca encontrará verdadeiro propósito naquilo que vai passar. Porque no teu coração está plantada a eternidade. E só o que tem valor eterno pode dar sentido e propósito à sua existência. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, essa insatisfação que há em você, não é mudando de cônjuge que vai resolver. Não é mudando de cidade que vai resolver. Não é mudando de igreja que vai resolver. Você precisa de fato abrir o seu coração e deixar Jesus ocupar o lugar que é dele na sua vida. Posso ouvir um amém? Mas em segundo lugar, a excepcionalidade de Jesus como pedra fundamental, como pedra angular, é determinante. Por quê? Porque sem Jesus, você está condenado a uma vida cansativa e sobrecarregada. Repita isso: sem Jesus, o cansaço e a sobrecarga vai me destruir.
E é por isso que Jesus, em Mateus, capítulo de número 11, verso 28, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus não está falando daquele cansaço que você dorme e resolve. Jesus não está falando daquele cansaço que você tira um dia de folga e resolve. Jesus não está falando daquele dia de cansaço que você vai na praia, que você vai pescar, que você vai para uma piscina, toma uma água de coco e resolve. Jesus está falando daquele cansaço que você dorme e parece que não dormiu. Jesus está falando daquele cansaço que talvez você nem consiga dormir. Jesus está falando do cansaço da alma. Está falando de uma alma que sofre, que chora, que clama, que geme, porque tem que lidar com demandas, com situações das quais recursos humanos não dão conta de resolver. Podem ajudar, podem amenizar, e a ciência está aí para ajudar em muitas coisas. Mas entenda isso: existe um cansaço, existe uma sobrecarga na sua alma, na sua vida, que só Jesus pode te ajudar, que só Jesus pode resolver. E é por isso que nessa noite Ele está dizendo: se você cansou, se você se sente sobrecarregado, se você está vivendo aquela fase da vida onde você diz, não estou aguentando mais, se você está vivendo aquele momento onde você diz, a minha vontade é de sumir, a minha vontade é de desaparecer, a minha vontade é até mesmo de colocar um fim na vida, não faça isso. Deixe Jesus te ajudar. Hoje Ele está dizendo, vem a mim, vem a mim. Justamente você que cansou, você que está sentindo essa sobrecarga, venha a mim e eu vos aliviarei. Quem está entendendo isso, diga amém. Então Jesus é a pedra angular, e existe uma excepcionalidade nele, porque sem Ele você está condenado a uma vida sem sentido. Sem Ele você está condenado a uma vida cansativa e sobrecarregada. Mas também, em terceiro lugar, sem Jesus, olha aqui para mim, preste atenção nisto. Sem Jesus, o pecado vai destruir a sua vida. Parece pesado, parece duro de ouvir isto, mas não se trata de uma frase de efeito, não se trata de uma frase religiosa. Sem Jesus, o pecado vai separar você de Deus, o pecado vai separar você das pessoas que você mais ama, o pecado vai separar você de si mesmo, o pecado pode separar você eternamente de um lugar de comunhão com Deus. Romanos 6:23 nos diz bem assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor Jesus. Então o pecado tem como resultado a morte, e sem Jesus o pecado está matando você. E pode ser uma morte silenciosa, imperceptível, que quando você cair em si, o estrago já está feito. Porque o pecado gera um abismo espiritual,
O pecado gera um abismo social. O pecado gera um abismo psicológico. Então entenda isso. O pecado pode de fato destruir a sua vida. E é por isso que Jesus, na cruz do Calvário, levou sobre si o preço. Ele pagou o preço para a remissão de todos os nossos pecados. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir. O texto nos diz bem assim, Atos capítulo 13, o verso 38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado perdão dos pecados. Repita isso, somente Jesus pode resolver a destruição que o pecado provoca em mim. Somente Jesus. E eu amo o texto da primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, que diz bem assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sem Jesus, não há solução para o pecado. Sem Jesus, você está condenado a ser um escravo do pecado. E eu não sei se você já percebeu o estrago que o pecado faz na vida de uma pessoa. Eu não sei se você percebeu como que o pecado deforma o semblante de uma pessoa, como que o pecado adoece as emoções de uma pessoa, como que o pecado leva a pessoa para um estilo de vida que é um estilo de autodestruição. E você precisa entender isso. A não ser que Jesus entre na tua vida, a não ser que Jesus ocupe o lugar como pedra angular na sua história, como pedra fundamental, o pecado vai destruir você. O pecado vai destruir o que você ama. O pecado vai fazer desmoronar todo esse castelo lindo que você quer viver ou construir nessa vida. Tem que ter a pedra angular, tem que ter a pedra fundamental. Caso contrário, a sua casa estará sendo construída sobre a areia, e o vento vai bater, a chuva forte vai vir, a enchente vai chegar, e a sua casa não vai suportar. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Sim ou não? E em quarto lugar, e também já para encerrar, sem Jesus, além da sua vida ser uma vida sem sentido, sem Jesus, além da sua vida ser uma vida cansada e sobrecarregada, sem Jesus, além da sua vida ser uma vida que está em processo de demolição por causa do pecado, sem Jesus, você está destinado a uma vida eterna separado de Deus. Pode parecer pesado, pode parecer de difícil compreensão isso, mas sem Jesus não há vida eterna. Sem Jesus não há salvação. E não sou eu quem diz isto. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, e eu quero que você olhe com os teus olhos esses textos. João, capítulo de número 3, o verso 36. Evangelho de João, capítulo 3, o verso de número 33. E a hora que você encontrar, olha aqui para mim, porque eu preciso te dizer algo. Na verdade, até repita isso: quem tem Jesus
não fica em cima do muro. Sabe por que não fica em cima do muro? Porque o muro é do diabo. Vocês conhecem aquela história, né? Uma metáfora de uma pessoa que estava em cima do muro e vários anjos dizendo: desce, vem para o lado de cá. E do outro lado os demônios dizendo: não, fica aí, está tudo bem, está tudo tranquilo, relaxa. E os anjos gritavam, faziam gestos: sai daí, pula desse muro, vem para o lado de cá. E os demônios: não, fica de boa aí, está tudo bem, está tudo certo. E aí, para a pessoa que Deus estava dando aquela visão, veio então a dúvida, a pergunta, o questionamento: por que os anjos insistem tanto para aquela pessoa sair de cima do muro? E os demônios não estão nem aí, não estão chamando ele para ir para o lado de lá, só está dizendo: fica aí mesmo, está tudo certo aí. Por que os anjos chamam as pessoas com tanta força para vir para o lado de cá, e os demônios estão dizendo: fica aí em cima do muro, está tudo certo? Então Deus traz a resposta: o muro pertence a eles. Então, se você está em cima do muro, você está em solo satânico. Parece pesado, mas coloque os olhos na palavra e veja se não faz sentido. João capítulo 3, o verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que o texto está dizendo? Se eu tenho Jesus, eu tenho a vida eterna. E o verbo está no presente, não está dizendo talvez terá, um dia terá. Está dizendo: tem a vida eterna, está salvo. Mas quem não tem Jesus, o texto é categórico, jamais verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus, que significa permanece condenado à separação eterna. Então, até que Jesus ocupe o lugar que é dele na sua vida, o estado que você permanece é de condenado em um destino eterno. Isso está claro, gente? Então, por isso que é tão poderoso o que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, verso 1, que diz bem assim: e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu pergunto: você já está em Jesus? Jesus já é a pedra angular, a pedra fundamental da sua vida? Será que você já tem Jesus de tal forma que nele você encontrou o sentido da sua vida? Que nele você encontrou todo o descanso, todo o renovo, toda a fortaleza que você precisa para viver? Será que você já conheceu Jesus e tem Jesus de tal forma que o pecado não está mais te dominando, que o pecado não está mais te escravizando, mas que Jesus o libertou, porque Ele é a verdade que liberta, e quando o Filho liberta, verdadeiramente você é livre? Será que você já tem Jesus ao ponto do teu coração transbordar de alegria pela certeza da vida eterna? A morte não te atemoriza mais, a morte não tira mais o teu sono, porque você sabe que em Cristo nosso Senhor Jesus você tem vida eterna. E ainda que venha morrer, você vai ressuscitar como Ele. Então Jesus é a pedra fundamental, e sem Ele, sua história não terá sentido. Sem Ele, você está condenado a uma vida cansada e sobrecarregada. Sem Ele, o pecado vai destruir você. Sem Ele,
você está condenado a uma eternidade separado de Deus. E eu preciso perguntar a você: qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida? O que a sua vida, a forma que você vive hoje, revela do lugar que Jesus ocupa em você? Eu não sei quantas vezes você já ouviu isso, mas há pessoas aqui hoje que Deus já falou, Deus falou de novo e falou de novo, e ainda não aconteceu a entrega que Deus espera, a rendição que Deus espera. Meu irmão, minha irmã, eu não estou falando aqui de religião. Sinceramente, você já decidiu onde vai passar a sua eternidade? O que mais rouba a sua paz hoje? Que diferença isso vai fazer daqui a 100 anos? Onde você se vê daqui a 100 anos? Consegue imaginar onde você estará daqui a 100 anos? Com a expectativa que a gente tem hoje de 80, 85 anos? Com quantos anos você vai estar daqui a 100 anos? Faz o cálculo aí, vamos ver. 100 e? Vai estar velhinho, hein, Rebs? Vai estar fazendo missões ainda? Ei, a coisa mais importante daqui a 100 anos na tua vida é quem de fato Jesus é em você. Se Ele é o teu Senhor, se Ele é o teu Salvador, se Ele é a pedra angular, a pedra fundamental na tua vida, meu irmão, apenas ouça. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Repita isso: o melhor de Deus está por vir para todos os seus filhos. E como que você tem essa certeza? Crendo no coração e confessando com os seus lábios que Jesus é o teu Senhor, que Jesus é o teu Salvador.